Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, porque se você não produz, com certeza você faz uso da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Nayane Conde, ela que é da Orplana, a organização das associações dos produtores de cana-de-açúcar no Brasil. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. Seja muito bem-vinda, Nayana Conde. Obrigada, agradeço o convite aí, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui. Que legal, eu que agradeço sua disponibilidade, Nayane. Me conta, como que é uma organização das associações dos produtores de cana-de-açúcar? Porque geralmente o produtor ele se relaciona mais diretamente com a associação, né? Então, qual que é a diferença e qual que é esse papel da organização junto às associações? Então, a gente faz a defesa do produtor em si, né? Mas como tem muitos produtores, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem 32 associações na nossa organização. Então, essas associações, elas cuidam diretamente com o produtor no campo. E a gente, como organização, a gente cuida com questões do governo, questões técnicas, questões de tecnologia, busca de melhores sementes, melhores fertilizantes. Então, a parte da associação é ligada diretamente ao produtor. E a organização pega os presidentes das associações e leva até eles tudo que tem de inovação para a cadeia, para que possa ser usado e ser levado ao produtor. Ou, no meu caso, como fico em Brasília, teve alteração de alguma lei que o produtor tem que se adequar, a organização que avisa as associações para eles se adequarem às novas leis, para não ter penalidades e tudo mais. E dentro disso, eu também imagino que vocês tenham essa responsabilidade de defender o produtor dentro das pautas que estão em tramitação no Congresso, né? Porque a gente tem, assim, todos os dias um fluxo de tramitação, né? Toda semana, tanto na Câmara quanto no Senado, e às vezes de pautas que são muito incoerentes com o que o produtor está fazendo lá na ponta. Então, vocês é que estão lá fazendo esse monitoramento também em defesa do produtor? Isso, isso. A gente acompanha as pautas aqui no Congresso, não só Congresso, como Executivo também, Judiciário, muita coisa no STF. Por exemplo, a gente cuida agora do licenciamento ambiental, que está para ser votado. Então, a gente trabalha isso dentro da nossa cadeia produtiva, né? Porque é um projeto importante pro produtor, para ele ter uma segurança jurídica de produção. Faixa de fronteira, que também está para ser aprovado, né? O pessoal que tem terra em faixa de fronteira vai ter mais tempo para regularizar até 2030. A gente cuida da questão de... Teve uma solicitação no STF para que não tenha mais pulverização aérea, que seja proibida em todo o Brasil. É absurdo, assim, né? Dá pra ver que a pessoa que pensou nessa legislação, ela não conhece o mínimo da produção, Exato, né, rural, porque exato. é algo, assim, tão impensado. E aí quando a gente vê, entrou no STF pedindo essa proibição, a gente teve que ir com nossos estudos, os nossos técnicos, os nossos advogados, entrar com a ADI, né, para falar, olha, não é assim, tem cultura que não vive sem isso. Na questão do executivo mesmo, o Ministério do Meio Ambiente, ele cuida muito agora dos incêndios, né? Justamente mais porque está chegando perto da COP30. Então, ele tem soltado muitas portarias que, assim, às vezes são alguns desvaneios do agro, sabe? Então, Geralmente portarias feitas e construídas por pessoas que não fazem parte da cadeia, né? Eu acho que isso Exato. que é o principal atraso dessa burocracia que a gente vê lá na ponta, porque tem alguns projetos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar já na Câmara dos Deputados, também eu conheço um pouco da tramitação. E às vezes chegam alguns projetos que você olha e você pensa assim, não é possível que a pessoa que escreveu isso conhece como funciona de É, fato. é. E o projeto que já demora numa tramitação lá dentro, ele acaba se tornando 3 vezes pior quando ele chega já, porque aí vira os Ele puxadinhos, vira o né? Frankenstein, né? Exatamente. A gente tem todos esses problemas que a gente tem que cuidar, tanto de projetos de lei
quanto coisas do executivo que saem como se fosse já em lei, medidas provisórias. Acabou de sair uma medida provisória aí sobre energia, que quer alterar o horário de irrigação de produtor. O pessoal da cana-de-açúcar, Centro-Sul não precisa muito, mas Norte e Nordeste precisa. Então, vai pagar uma conta mais cara, né? E aí eles não pensam nisso, não pensam que o agro de Norte e Nordeste precisa de água, tem deficiência de água. Então, às vezes, a gente tem que sentar na mesa com o governo, com o judiciário, com os parlamentares e falar, olha, a parte técnica está aqui e isso aqui vai prejudicar toda uma cadeia. Então, a parte da organização urbana é fazer essa defesa para não deixar chegar qualquer lei que possa fazer uma quebra de cadeia lá no produtor. Então, a gente faz isso e repassa tudo para as associações. Interessante. Queria voltar no ponto que você falou do licenciamento ambiental, né? É um projeto que a gente tem visto em muita discussão, principalmente como você falou da COP30, né? Que todos os olhos estão voltados para o Brasil. Todo mundo já acha que o Brasil é o maior poluidor, quando na verdade a gente tem, né, uma cadeia um código florestal que já é um dos mais rígidos do mundo. Então, qual que é a preocupação de vocês com os produtores durante a tramitação desse projeto para evitar que realmente se criem mais problemas, mais, né, custos? Porque a gente sabe que a cada alteração legislativa acaba virando um custo para o produtor lá na ponta, né? Na verdade, esse projeto a gente lançou ele, né, o agro em si, em todo, não foi só a Orplana. O agro lançou esse projeto para fazer uma facilidade de você poder plantar, de você poder construir uma usina, para você poder construir uma estrada para fazer o escoamento dos seus grãos, da sua cana. Então, assim, para fazer uma estrada, você precisa de um licenciamento ambiental. E a gente sabe que hoje no Brasil ainda existe muita burocracia para fazer uma estrada. Por mais que não seja um desmatamento, por mais que já exista linhas de energia lá passando, a gente não consegue fazer essa estrada. Então, assim, um contorno que a gente ia fazer uma reta para escoar a nossa produção, a gente tem que fazer um contorno muito maior para levar para um porto, para levar para uma estrada com um caminhão. Isso tudo afeta o frete, que fica mais caro, afeta o tempo de chegada e de saída do produto. E até o custo de construção da própria estrada. Exatamente. Porque às vezes você até teria um recurso, talvez, para fazer um asfaltamento, mas a extensão é tão maior que às vezes não consegue. Isso, e aí fica obra parada, né? Hoje no Brasil a gente tem aí mais de 5.000 obras paradas. Nossa. Então, E o que é a é nossa uma necessidade. e o que é a nossa produção sem transporte, né? Porque a gente, assim, não tem muitos pontos de exportação, de porto, né? A gente não tem muita ferrovia. Não. A gente depende desse transporte terrestre. A gente está agora tentando fazer tanto o transporte por via de trem, né? Fazer ferrovia, mas isso é uma coisa que demora, a gente não consegue fazer em 5 anos, 10 anos. Mas a gente está tentando viabilizar nossas hidrovias, né? Que tem a capacidade aí de carregar algumas toneladas. Mas a gente entra de novo no licenciamento ambiental, porque para fazer essas hidrovias tem que fazer a dragagem de rios. Então, você trava no licenciamento ambiental. Então, o texto hoje, ele tira toda essa burocracia. Se for para uma coisa emergencial, por exemplo, agora, a taxação que veio dos Estados Unidos. É uma coisa emergencial você levar de um estado para o outro numa hidrovia, mas tem que dragar, porque a gente já está entrando num período de seca. Esse projeto, se ele já fosse lei, sancionado, já teria que ter sido feita a dragagem. A gente não ficaria tentando achar rumos para levar o nosso produto com frete, e a gente sabe que é mais poluição e tudo. Então, assim, por mais que a gente tente não fazer a poluição no Brasil, o meio ambiental, ele ainda nos trava e nos faz fazer mais poluição. Essa burocracia é muito curiosa, principalmente porque a legislação nacional ambiental, ela é diferente de cada estado e ela é diferente do município. Então, às vezes, você até está dentro da exigência do município, mas quando a gente fala, por exemplo, de rio, de uma hidrovia ou de mar, você acaba tendo muitas fronteiras. E aí, qual que é a legislação vigente, né? A empresa entra com um pedido, às vezes, lá
lá no governo do estado. Até tramitar, mudou o governo, mudou as pessoas que estão lá na gestão, e você fica com o projeto parado por anos lá, pagando um custo maior. E não resolve nada, né? Hoje, se eu não me engano, a gente tem 827 leis sobre licenciamento ambiental. Nossa. Que vai desde agro até construção civil. E cada estado tem a sua. Então, essas leis estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, tem gente que consegue passar numa rodovia e não consegue passar na outra, tem que fazer um contorno. Tem gente que não consegue construir dentro da própria terra, porque aquela terra fica perto de uma área de risco. E olha o quanto isso é custoso para uma empresa, por exemplo. Você tem todo um projeto já desenhado, porque você já faz um atendimento pela hidrovia. Isso. Aí você muda de estado, o projeto é diferente. Isso. E essa é uma luta nossa no licenciamento ambiental. É que, assim, todo estudo de licenciamento ambiental que já tenha sido feito, ele não pode mudou o governo, mudou alguma coisa, ele não pode ser quebrado. Já foi feito esse licenciamento. Para diminuir a burocracia, esse licenciamento continua válido e continua tocando a obra para fazer. Esse é um dos pontos do licenciamento ambiental que a gente apoia assim, fortemente, porque só o estudo do licenciamento ambiental demora e é muito caro. Então, você muda de governo, aí você pede para fazer um licenciamento de novo. Tem gente que tem 3 pedidos de licenciamento do mesmo lugar e não consegue, porque fica lá tramitando, e a gente gasta com o projeto e não consegue fazer a obra. E mais que isso, né? Enquanto você está esperando, você não consegue produzir. Se você não produz, você não tem renda. Como que você vai sustentar uma empresa? Porque a empresa, ela precisa de renda, né, de faturamento, até você conseguir esperar essa tramitação. E o governo, na outra ponta, é tão... é até hipocrisia, né? Porque o governo, na outra ponta, ele também está deixando de recolher imposto em cima do que poderia estar sendo produzido naquela área. Então, além de ser custoso, oneroso, o governo deixa de recolher e as empresas deixam de produzir. Exato. É o que está acontecendo agora com a questão da COP30, né? O Brasil vai sediar aí, estão saindo normas e portarias de todos os ministérios, como se fosse uma fábrica de produção de portarias. Como se fosse uma coisa banal, assim, e portarias que mexem muito com os setores. Do meu setor mesmo saiu uma portaria, uma consulta pública do CONAMA, para falar de quem é a responsabilidade para a queima da palha, da cana, por conta de incêndios. Aí tem uma outra portaria que quer obrigar os produtores, todos os produtores, soja, milho, algodão, cana, a terem brigadistas, brigada em terra e brigada aérea. Aí eles não entendem que, assim, para um produtor, a gente fez um cálculo que um produtor médio, ele tem que ter, em média, 1.200 brigadistas. Nossa. Contratados. Olha o custo disso. O governo federal não tem condições de fazer isso. Quando a gente olha a estrutura de um bombeiro, por exemplo, ele não tem isso à disposição. E como que ele vai exigir isso de um produtor rural? Justamente por isso. O dever dele, que ele tinha que fazer, ele está jogando para o produtor. Então, tem essa questão de jogar a responsabilidade do Estado para o produtor, para quem produz, e também o que eles acham que tem que acontecer. A brigada aérea, ela é muito boa, mas, por exemplo, se ela pegar uma muda de cana baixa, o vapor da água queima a muda, perde um canavial inteiro. Então, você não pode jogar água away também. Você tem que jogar água, tem que ter um cara com rádio embaixo falando, olha, mais à esquerda, mais à direita. Então, tem que ter comunicação. Brigada aérea é cara. Né? A minha época de Senado, eu fiz um projeto de lei que eu trabalhava para Mato Grosso, então eu estava com o senador Fávaro, que hoje é o ministro da Agricultura. A gente virou lei esse projeto, que aviões agrícolas nas entre-safras, eles ficam parados, que é essa época de seca. E aí a gente poderia acionar eles sem ser um contrato emergencial, que é muito mais caro do que se tivesse um orçamento previsível para eles, para ajudar a fazer, né, o início do incêndio. Uhum. E o governo usa. É lei, mas não usa. Aí quer jogar pro
pro produtor. produtor. Agora que eu tô do outro lado da cadeia, aí eles querem jogar para produtor. Nossa, isso é muito, né? Tá vendo como é peculiar? Porque, assim, eu não sabia que, por exemplo, a água dessa forma fazia queimar o canavial. Então, quando. As outras mudas também. E quando você trata de legislação, você tá falando tanto de um total de uma cadeia e você às vezes não olha esses pormenores, né? Que fazem É. a diferença realmente na ponta. Porque assim, tem que ter um treinamento, né? Não pode ser qualquer pessoa que vai lá e vai jogar água. Então, até a brigada aérea mesmo, quando é acionada, tem que ser acionada junto com os bombeiros, né? Não pode ser. A gente pode usar o avião agrícola, que tem a mesma capacidade, voa abaixo, tudo, mas assim, com um treinamento para, olha, despejar a água um pouquinho mais alto, um pouquinho mais devagar, para não queimar a muda, para não queimar. Não é só cana, cana é alta, né? Mas assim, se pegar uma muda de soja, de trigo, de milho, queima. E aí sai uma portaria dessa falando que agora a obrigação é dos produtores. A gente tem que correr para resolver, porque se for para a gente contratar brigadista, ter caminhão-pipa e avião à disposição, e eles falam na portaria, ainda colocam assim, que quem não tiver e o ministério chegar para verificar e não tiver contrato, perde a terra. Nossa, A terra vira, vai ser entregue para reforma agrária. nossa. É uma coisa assim absurda, absurda, que você olha assim falando, eu não acredito que escreveram isso, sabe? E juridicamente, o que que derruba uma portaria? Precisa ter. Aí a gente entra, né, com a cautelar no STF, e quando eles fazem decreto, a gente pede para os parlamentares entrarem com um projeto de decreto de lei, que aí faz a votação para derrubar, como teve a história do IOF, né? Foi derrubado pelo Congresso, é a mesma coisa. Se é portaria, a gente entra com a cautelar no STF, se é decreto, a gente entra com os parlamentares para derrubar. A gente analisando assim, parece uma dupla má-fé, né? Primeiro de você jogar a responsabilidade que deveria ser do governo para um produtor que ele não teria essa responsabilidade, e depois você simplesmente tomar a terra do produtor porque ele não tem condições de fazer isso, assim, é Exatamente. bem estranho, né? E isso a gente consegue entender assim perfeitamente. Eu, como sou cientista política, a gente lê cenários, né? E a gente vê que isso é para a COP30, é para mostrar para outros países que o governo tem várias e várias normas que ele está fazendo a defesa do meio ambiente. Mas ele não pensa no depois, ele não pensa no assim, vou fazer a norma para a COP30. Tá, para a COP30, mas e aí, depois? Depois tá todo mundo quebrado, tá todo mundo, ninguém tem condições, tem gente perdendo terra. Então, a gente vê essa movimentação aí contra o agro, mas agora que tá chegando perto da COP30. Ou seja, vai ser um ano bem difícil. Bem difícil, bem difícil. É difícil porque lá no Pará mesmo não tem estrutura, né? Tiveram que levar um navio para colocar as pessoas que vão ficar sediadas lá. Então, é assim, levaram até para um lugar inóspito, que não tem estrutura. Eles falam que vai ter mais geração de renda lá, vai melhorar, vai levar mais incentivos para lá, mas não levou. E tá até hoje aí o pessoal tentando se virar para comprar passagem num navio caríssimo para ficar sediado lá. Só para acompanhar o que o mundo parece estar vindo cobrar da O mundo gente. tá vindo cobrar. Ao invés de vir dar um apoio, então, né, e pensar junto, não, a gente vai cobrar para cobrar do Brasil. Exatamente. Mas eu achei interessante, eu não tive a oportunidade de perguntar um pouco sobre a sua carreira também, né? Você falou que você é cientista política também, você teve essa oportunidade de trabalhar no Senado, ver essa construção, né? Mas como que você chegou no agronegócio? Bom, então, eu comecei com o senador Blairo Maggi. Eu tinha Nossa, 20 muita anos. experiência. Eu tinha 20 anos, foi o primeiro mandato dele de senador. E aí eu já entrei com ele como assessora legislativa, né? E fazendo faculdade de ciência política. E aí teve uma época que teve o impeachment da Dilma, ele foi virar ministro do Temer, eu fiquei com o senador Cidinho Santos
continuei tocando projetos, né, do agro. Então, eu passei tudo pela carne fraca, que o Blairo, né, segurou como ministro. Aí a gente passou sobre o RenovaBio, que hoje eu cuido com a cana. Eu fiz o relatório no Senado com o Cidinho Santos. Que legal. Então, eu estou revivendo todas as leis de 13 anos atrás, 14 anos atrás. Lei dos defensivos agrícolas. Foi o Blairo que fez. Então, foi aprovado ano passado. Então, estou revivendo todos esses projetos, melhorando, lógico, né? Fazendo melhorias com os parlamentares. Aí, depois, fiquei com o Cidinho, eles terminaram o mandato. Aí, eu fiz um mestrado no IDP de Política Pública, né? Tenho um mestrado também. Depois, o Fávaro entrou no cargo, como senador de Mato Grosso também. Trabalhei com ele. Aí eu tenho essa mania de chefe querer ser ministro. Aí ele quer ser ministro do Lula. Aí ele virou ministro. Eu fiquei com a senadora Margarete Busetti por um ano. E aí depois eu fui trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Ele me chamou aí ano passado, que No foi... ministério, Não, como governador como já. governador. Ah, tá. Aí eu fiquei ano passado na representação de São Paulo aqui em Brasília. O governador, ele tem mais pautas de segurança pública, né? Uhum. Então, eu ajudei ele na saidinha temporária, PEC da segurança, que agora, né, finalmente foi apresentada na Câmara, alguns projetos dele, dívida dos estados, ajudei ele nesse processo. E aí eu vi que ele ia começar a fazer campanha, fazer obra. Eu sou muito Brasília, eu não sou outro estado. Meus contatos estão aqui, o que eu sei fazer é aqui, congresso, ministérios. E aí eu pedi a bênção para ir para a área privada e acabou que a Orplana me convidou. Que E legal. aí eu tô com a Orplana, não fugi muito do meu mundo, porque continua o mundo agro. A cana-de-açúcar é mais em São Paulo, então continuo com o governador Tarcísio, né, conversando. E tenho essa trajetória e o agro não me deixa. E eu, querendo ou não, sou apaixonada pelo agro, né? Eu acho sensacional o agro em todas as suas cadeias, desde o produtor até a indústria. Que legal. Muito E que legal. responsabilidade, né? Você com 20 anos, assessora legislativa de uma família que já tem uma tradição do agro, mas ele em si como uma personalidade que sempre foi muito representativa dentro do agro, assim, né? Isso. A gente pegou muita história, assim, com o Blairo, porque o Blairo, só o nome dele já abria portas, né? Uhum. Mas também a gente foi muito atacado pelo meio ambiente. Na época que a gente trabalhava, ele ganhou a motosserra de ouro, né? Então, como o maior desmatador, então hoje as empresas dele têm um compliance, ganharam prêmios de meio ambiente, de proteção de meio ambiente, de produção sustentável. É que acaba que quando você tá muito visado, você é mais atacado É, também, né? é. Então, cria-se uma narrativa justamente para desmoralizar as coisas que ele vem construindo. Isso. E aí a gente conseguiu pegar na época a presidência da comissão de meio ambiente no Senado. Que legal. Todo mundo falava assim: "Ah, tá dando o galinheiro para raposa". Foi tudo totalmente diferente. O Blairo, ele gosta de chegar assim 8 horas da manhã, então 8 horas da manhã tava 12 senadores sentados para escutar o Blairo, para falar com ele sobre os projetos de meio ambiente e tudo. E Que a ele gente sabe que é muito desafiador na rotina do Congresso, né? Exatamente. Porque geralmente as sessões acabam mais tarde, no dia anterior, então 8 horas da manhã para você ter uma reunião com É. um quórum desse é difícil. E você vê assim que a comissão de meio ambiente é uma comissão que quase não aparece. Aparece quando tem alguma coisa bem Problema, polêmica, é. né? Bem polêmica, mas você não vê todos os dias os parlamentares lá falando. Então, assim, o Blair, ele tinha essa força política de colocar assim, não, ó, eu sou do agro, mas eu não sou contra o meio ambiente, então vamos sentar e vamos conversar. E foi assim, aí ele como ministro fez a carne fraca, eu estava com o Cidinho, então a gente fez a dobradinha, né? Ele no ministério, a gente no Senado, a gente conseguiu resolver a carne fraca. A RenovaBio, né? Eu fiz com o Cidinho e hoje já está aí o RenovaBio foi criada há 12 anos e a gente agora já tem várias e outras leis que modificaram e a gente já está pedindo regulamentação do novo RenovaBio. Que legal. Teve essa inserção aí do E30, né? E30 significa edição de 30%, adição de 30% de etanol na gasolina
e o B15, que é 15% de biodiesel no diesel, para tornar caminhões. Tem caminhões que andam com biodiesel, Aham. ônibus, né? Tem máquinas agrícolas que são motor só de etanol. Então, tudo isso é um trabalho que a gente está fazendo para fazer menos poluição, porque a gente não tem trem, a gente não tem hidrovia, a gente tem caminhão. Então, a gente tem carro, tem muito carro agora. Então, a gente está tentando fazer essas. É um trabalho que eu comecei há 12 anos atrás e que agora está começando a andar. Então, a gente teve essa vitória aí do E30, né? Ter mais mistura do etanol na gasolina. Os motores foram testados, então, assim, não tem problema, não vai ficar, não vai estragar o carro, não vai estragar a moto, caminhões já andam assim, tratores agrícolas já são criados para isso, e agora a nova inovação aí que a gente está tentando fazer é motores de navio, Que legal. movidos a etanol, porque motores de navio também São gastam muito poluidores, né? muito poluidores. E gastam muito tempo, né? Dias dentro do mar. Então, a gente está tentando aí, junto com os engenheiros, fazer essa inovação aí dos motores de navio. Que legal. Você falou do E30, né? A legislação do E30, ela é diferente do E15 ou elas estão tramitando juntas? Não, elas tramitam juntos, porque o etanol e o biodiesel, eles são os biocombustíveis do futuro, que teve a aprovação do projeto de lei. Então, são os biocombustíveis que vão ser menos poluidores daqui para frente. Então, a gasolina, ela ainda é poluidora. E ela é um combustível fóssil, né? Isso, a gente depende da gasolina vir para o Brasil. E agora o que está acontecendo? A gente com o E30 conseguiu fazer essa mistura tecnicamente comprovada, né? Teve uma empresa que fez testes, tudo. O que está acontecendo agora? A gente vai exportar etanol. Tanto que outros países que já conheceram esse projeto, África, né, o pessoal na Europa, França, todos já querem fazer a mistura do E30 nos seus combustíveis. E o biodiesel é a mesma coisa. O biodiesel está mais devagar porque teve uma trava na época do Bolsonaro, né? A gente ficou travado com ele, era para ter misturado a cada ano, já era para a gente estar no B20, mas deu uma trava e começou a andar agora junto com o E30. Então a gente conseguiu fazer essa junção dos dois andarem juntos para poder aumentar gradativamente aí para fazer menos poluição. E interessante que a gente acaba tendo um produto com competitividade de exportação, né? Um produto com valor agregado, diferente de, por exemplo, a gente exportar cana-de-açúcar. A gente já exporta o produto com valor de fato, né? Que não é mais matéria-prima. Isso, a gente consegue fazer ao contrário, né? Deixar de ser dependente de outros países e começar a vender para os países. Então, assim, o nosso agro, eu falo para todo mundo, é o agro que sustenta o Brasil. A gente sustenta desde a nossa alimentação até a alimentação do mundo. A gente exporta muita alimentação e agora a gente vai exportar muito combustível, coisa que a gente dependia de outros países, né? A gente pegava o grosso aqui do fóssil, mandava para fora para refinar, para depois comprar uma gasolina mais cara. Então agora a gente tem tentado colocar na cabeça do brasileiro essa ideia. Olha, o agro está produzindo etanol e biodiesel. Usem etanol e biodiesel. É o que a gente produz, é o que está testado, para a gente poder se desvincular e, assim, se vier uma taxação do Trump, a gente não tem, né, aquele reboliço, aquele negócio de achar que vai quebrar a cadeia. E até para sentar na mesa para negociar, a gente também tem que ter um produto forte, né? Que os outros países tenham dependência de comprar do Brasil. Porque se a gente a gente comprar deles, você acaba não tendo essa moeda de troca também, né? Exatamente. Essa é a ideia do agro, né? A gente exporta muito. Agora, o pessoal, nessa taxação do Trump, a gente exporta muita carne. Porque lá nos Estados Unidos, a carne vira hambúrguer, né? Então, assim, tem muita carne parada em containers que estão no meio do mar, dentro de um navio. E o pessoal lá não quer receber porque não sabe quanto que vai pagar. E para retornar com o navio é muito caro. E outros são perecíveis. Mas 80% da nossa produção de carne é consumida no Brasil.
para você ver, a gente manda muita carne, E a gente mas o ainda tem Brasil consumo alto. consome 80%. A nossa agricultura familiar é toda consumida no Brasil. O prato que a gente come hoje, arroz, feijão, a salada, né, o alface, o tomate, é tudo agricultura familiar, produzida no Brasil. Então, para você ver a magnitude do Brasil com o agro, é que ele consegue sustentar esse país, que é gigantesco, e ainda exportar para vários outros. O nosso maior exportador hoje é a Argentina, o segundo é os Estados Unidos. Para você ver o quanto a gente consegue produzir em todas as cadeias, seja cadeia de farmacêuticos, cadeias de etanol, de açúcar, de carne, de soja, de algodão para fazer o têxtil, de madeira para fazer a celulose, né? Então, assim, a gente tem o nosso agro é enorme, enorme, que muitos outros países não conseguem fazer. E essa é uma ideia que a gente tenta mostrar há muitos anos para o Brasil, que o agro não é, um inimigo do meio ambiente. Hoje a gente consegue fazer todas essas plantações, criação de bovinos, equinos e tudo mais, sem pegar nenhuma área de reserva ambiental, sem desmatar, todas nas áreas que já estão Em produção. em produção. E sabe o que eu acho interessante disso que você falou? O prato que a gente come vem da agricultura familiar. Isso é muito bacana porque, às vezes, principalmente as pessoas que querem atacar o agro, né? Falando da família mágica, é sempre um manchete. Falaram recentemente de um estacionamento de aviões, né? Olha como o agro é rico e tá ganhando dinheiro em cima da gente, e a gente paga caro da comida, e sempre acusando o agro. Mas isso que você falou é muito real. O que a gente come vem da agricultura familiar, né? Então, Exatamente. você tem uma grande quantidade de famílias que vivem de pequenas propriedades que produzem. Eu acho que a gente teve um avanço muito grande com a aquisição da merenda escolar, né? Exatamente. Foi uma lei que Isso incentivou muito Isso é uma o consumo coisa que interno. as pessoas ainda não sabem, ou assim, foi pouco comunicado. Merenda escolar hoje vem toda da agricultura familiar, é lei. Só pode ser comprado merenda escolar da agricultura familiar. Por quê? Porque incentiva o agricultor e ele vai ter certeza que ele vai ter uma venda. Uma Então garantia, né? Exatamente, então é vai o para maior desafio hoje. isso, e vai para a merenda escolar, que também é um desafio, porque o governo não consegue sustentar uma merenda escolar em todas as escolas. Então, assim, o agro, desde o pequenininho até o grande, ele contribui para todo o Brasil. Hoje a gente fala sobre o MAGE, tem aviões, tem isso, tem aquilo. Eu penso assim, ele planta soja, ele planta algodão, né? E isso é outra cadeia do agro. É uma commodity Não é já, uma né? cadeia alimentar, mas é uma cadeia que vai virar combustível, é uma cadeia que vai virar a camisa que a gente está vestindo, né? O algodão vai virar blusa, roupa, né? O boi que a gente planta, que a gente cuida, além da carne, o couro pode virar um sapato, né? Então, tudo hoje no agro, cada pedacinho do agro, nada é jogado fora. A gente aproveita. Tudo é aproveitado no agro. Tem Tudo algumas é fazendas- transformado em valor. Tem algumas fazendas que a gente brinca que elas estão tão tecnificadas que elas estão aproveitando até o berro do boi. Daqui uns dias vai ter isso mesmo. Não, para bioenergia, que é um assunto que a cana está dentro, e que, como eu já trabalhei com os outros chefes, né? O Blairo com soja, o Cidinho, ele é um grande produtor de frango, né? Então, ele tem muito frigoríficos de frango. E aí a gente fala que até o bagaço da cana tá virando bioenergia, tá virando eletricidade. Bagaço do frango, os ossos do boi estão sendo transformados em bioenergia. Então, tudo a gente está conseguindo transformar em alguma coisa, a gente não perde nada. E agora a gente está entrando com bioinsumos, que é o quê? Você poder usar na sua própria fazenda, transformar aquele bagaço ali para replantar, para fazer mais plantações, para você não ficar dependente de fertilizantes de outros países.
Então, a gente também já está entrando com essa questão de bioinsumos para que o próprio produtor que tem a sua cadeia consiga fazer sua própria energia, seu próprio adubo, seu próprio fertilizante. Isso é E muito interessante. E você falou também que você acompanhou, né, a legislação que foi desenvolvida pelo Blairo há 12 anos sobre os defensivos agrícolas, e agora a gente teve recentemente uma alteração importante também, que foi justamente a divisão dos defensivos agrícolas para os biofertilizantes e os bioinsumos, né? Acho que isso. isso vai dar um impulso novo, né? Na época que foi feita, né, a gente pegou uma lei bem antiga sobre fertilizantes e tentou modificar porque à época ainda tinha a briga de semente geneticamente modificada, que tinha aquela ideia de que não, dá câncer, e não é uma semente melhorada, é uma semente que se você plantava uma vez, você vai plantar 3 vezes. E aí a gente parou, né? Teve essa trava da semente geneticamente modificada. O projeto ficou parado no Congresso. E aí teve a crise da Covid, que a gente não conseguia pegar fertilizantes para fazer o nosso agro. E mesmo assim foi o agro que sustentou na época da Durante a pandemia, Covid. é verdade. E aí foi que voltou em voga esse projeto e falou assim: não, a gente tem que aprovar. A gente não pode ficar dependente de um país, porque a gente está aqui, a gente consegue produzir, a gente tem a semente, a gente tem o campo e a gente precisa de um fertilizante que está lá na Rússia, que está lá na Austrália. Não, vamos começar a produzir o nosso. Então, começaram a entender a necessidade do agro, que isso não é fazer mais agrotóxicos, né? Até agrotóxicos, pesticidas, fungicidas, ainda tem essa ideia de que, ai, é veneno no prato. Não é, eles também são melhorados. E se a gente melhora a semente, menos a gente usa eles. Então, assim, o pesticida lá de 1990, que a gente não consegue tirar de jeito nenhum, que eu acho que é o glifosato, Uhum. o glifosato é usado em todas as culturas do Brasil. E ele é de 1990, e até hoje a gente não conseguiu achar um substitutivo para ele. Mas sabe o que é interessante? A gente comparando a produção do agro com o nosso organismo da mesma forma. Quanto tempo a gente toma Neosaldina, Dorflex? É remédio. Remédio. É o que a gente fala, é remédio para planta. A gente não consegue falar que uma planta não vai ter uma praga. A gente não consegue falar que aquela semente ali, ela tá mais fraca do que as outras sementes, que ela precisa de um adubo a mais, de um nutriente a mais, de um cuidado do solo. A cana mesmo, ela faz manejo do solo. Ela planta num pedaço de solo, acabou ali, ela planta em outro, a mesma muda. Ela não precisa pegar uma semente. A muda que ela plantou, ela cortou, planta em outro solo e aqui ela fica tratando. Trata o solo, vem o manejo. A cana-de-açúcar, uma semente dá, em média, 6 cortes. Nossa. 6 cortes. Então, assim, a gente, só com o manejo de solo, o produtor cuidando do solo e replantando aquela mudinha que foi comprada uma semente, entendeu? Então, assim, as pessoas não entendem que existe essa necessidade de ser tratado o solo, de ser tratada a praga, ser tratada o fungicida. Teve uma estiagem, teve uma seca severa que precisa de mais alguma coisinha, de mais uma ajuda para florescer. Então, assim, eu acredito que o agro ele ainda peca muito na informação, né? Mas tem muito mito sobre o agro, mas eu acho que ele já começou, desde o Covid, começou a mostrar a sua potência, que foi ele que segurou a economia do país. E começou a mostrar para o mundo, né? Foi ele que segurou a economia do país, foi ele que alimentou o mundo. Então, a gente já está começando a andar com pautas que são importantes e são decisivas pro agro. E mais que isso, né? Eu acho que você falou uma coisa bem importante, assim, com uma mudinha você faz 6 cortes, mas você tem que ter um manejo de solo ali. E se o produtor não tiver essa responsabilidade, esse cuidado de preparar o solo dele, de fazer esse equilíbrio, a gente vê muito já o manejo
junto com os bioinsumos e os biofertilizantes, claro, os químicos ainda, mas ele precisa ter um equilíbrio para manter a saúde e a nutrição daquele solo, né? Então, por que que o produtor vai matar a própria biodiversidade do solo dele, que é o que mais traz nutriente, o que mais fortalece a produção dele, né? Exato. Então, assim, o produtor, ele tem essa ideia de, tô plantando hoje, mas eu preciso plantar amanhã também. Então, quando eu vejo alguém atacando o agro, eu penso, nossa, a pessoa que estava lá plantando no sol, tem áreas que são, né, totalmente tecnológicas. Hoje a gente tem colheitas de cana totalmente tecnológicas, mas tem um produtor lá. Tem um produtor pegando a terra na mão e falando assim: olha, tá precisando manejar. Então, assim, por mais que a tecnologia venha, quem sabe plantar é o produtor, não é a máquina. A máquina faz o que o produtor precisa. É isso que vai fazer a diferença também da produção, né? E mais que isso, a gente sabe que a cadeia produtiva, ela alimenta muitas famílias indiretamente, né? Porque você tem uma contratação de mão de obra temporária, você tem o fluxo das pessoas que às vezes moram na fazenda, que dependem daquilo ali o ano todo, né? É uma geração de emprego, né, que a gente faz, que até tá em voga aí, tem um projeto dos safristas, né, que a gente está tentando avançar também, que a gente está tentando levar isso para o governo, para ele ter uma ideia, que assim, são os informais, eles não têm carteira assinada, principalmente canavial. Canavial corta uma cana, tem que esperar florescer de novo. Ele vai para outra agricultura. Vai lá, então assim, tem a quebra de safras. Então, esse pessoal que fica na quebra de safras, o que que eles vão fazer? Hoje o governo fala que tem que ser carteira assinada. Tá, mas aí ele vai ficar carteira assinada 6 meses parado? Né, o produtor pagando ele, enquanto ele poderia estar em outra safra, ganhando mais, recebendo pela safra, e aí acabou a safra lá, retorna para outra safra da cana, vai para a safra de soja, vai para a safra de algodão. Então, assim, hoje a gente tenta levar para o governo essa ideia de que os safristas, os trabalhadores informais hoje, eles precisam ter essa legalidade do trabalho, né? De ser um trabalho temporário, de ter ali apenas um contrato e não uma carteira assinada. Porque tem muita gente que não quer assinar a carteira porque fica preso no Bolsa Família. Perde os benefícios, né? Então, assim, ele precisa gerar renda com as produções. E isso a gente tem tentado levar para o governo. O governo trouxe uma ideia para a gente de que, não, terminou a safra, ele pode voltar para o Bolsa Família. Aí a gente fala, mas vai voltar como? Vai voltar por último da fila? Porque tem uma fila para entrar. Aí vai entrar primeiro? Aí se a gente falar, vai entrar primeiro, então o agro tá querendo pegar o Bolsa Família agora? Uhum. Então a gente tem toda uma discussão que a gente tem que fazer entender que isso os produtores, tá? Os produtores estão tentando isso. Que fazer entender que quem ajuda ele ali a colher a safra precisa de um cuidado, precisa ter uma visibilidade. Ele não pode ser mais o informal, o invisível do Brasil. Tem que ter essa cotação de quantos trabalhadores estão recebendo bem, se não tem trabalho análogo à escravidão. Então, assim, tudo isso a gente cuida, mas a gente cuida da nossa forma até onde a gente consegue. Quando chega no governo, aí é o governo que tem que decidir. Então, hoje a gente está lutando com um projeto de safristas. Esse é o mesmo projeto, tem um projeto do deputado Zé Vitor de Minas, que passou já na Câmara e está no Senado, se eu não me engano, eu não sei se é o mesmo projeto. Que está com o senador Jaime Bagatoli. Eu não sei com quem que é o relator lá, mas que trata justamente dessa possibilidade de contratação sem perder o Bolsa vínculo. Família. Isso. Exatamente. A gente... Seria uma alternativa também à mão de obra, né? O que a gente busca é isso, é que ele não perca esse vínculo com o Bolsa Família. Mas, em contrapartida, o governo fala que ele tem que ter carteira assinada. Só que, assim, é como se o governo não entendesse que são safras e safras. É igual... Um ciclo, né? É igual o avião agrícola. O avião agrícola, ele vai lá e planta em Mato Grosso, na safra da soja,
acabou, vai replantar de novo, ele vai pôr uma safra de cana, pôr uma safra de girassóis, e assim por diante, entendeu? É a mesma coisa os safristas, os trabalhadores rurais que ficam nas fazendas fazendo as colheitas, é a mesma situação. Eles têm o Bolsa Família, o que eles ganham do governo, que isso até pra gente, às vezes, causa um problema, porque às vezes a gente não consegue a mão de obra, né? Eles não querem ir para não A pessoa perder, prefere ficar recebendo o Bolsa Família. prefere ficar recebendo o, o auxílio do governo do que ir trabalhar. E a gente, como produtor, a gente sente essa falta da mão de obra. Indústria também, indústria tem muita mão de obra. E aí tem, assim, não é o rapaz, né, a pessoa que chega lá para colher, ela não chega lá, a gente fala, é tanto e vai lá colher. Não, a gente dá um, um estudo para ele, né? A gente dá uma casa, a gente dá direcionamento, a gente faz um curso com ele. Então, assim, o produtor também gasta tempo. Ó, cana, você não pode cortar aqui, você tem que cortar ali, né? Algodão, como é que você colhe algodão? O girassol, como é que você colhe o girassol? Então, em cada um, ele vai ganhar um curso dentro ali da fazenda, vai receber comida, vai receber salário. Se ele não tiver onde ficar, muitas fazendas têm as casas lá dos caseiros, essas coisas. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso papel. Mas quando chega no governo, o governo acha que a gente, na verdade, acha bom ter ali o cara que não tem um vínculo com a carteira por conta de imposto de renda, por conta daquilo, porque a gente não quer mostrar imposto de renda, porque ele, a pessoa que está colhendo não quer pagar o imposto de renda, porque se ele ganhar mais de 5 mil com as safras, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Ele, ele ganhando benefício do governo, ele vai querer pagar o imposto de renda? Não vai. Então, assim, a mão de obra para a gente também é bem precária e é por isso que a gente está lutando com esse projeto, para o governo entender. E, de novo, a hipocrisia, né? Porque, assim, se eu sou um trabalhador que estou no Bolsa Família, né? E eu consigo agregar uma renda, automaticamente o meu poder de compra aumenta. Então, eu vou alimentar a cadeia de consumo, que é o quê? Vou comprar uma comida melhor para minha família, vou poder me alimentar melhor, eu vou poder comprar uma roupa nova, vou poder, sabe? Tudo é um ciclo. Ele gira a economia. Automaticamente, ele vai devolver imposto para o governo. Se ele está ali na informalidade ou mesmo só recebendo Bolsa Família, o poder de compra dele é muito pequeno. É só de subsistência. A gente sabe que é uma quantidade pequena, né, para uma família se sustentar. Então, não é mais fácil. Ah, não, a gente não consegue o 100%, mas vamos ajustar aqui, vamos sentar na mesa e ter um diálogo de verdade para tentar resolver a situação. É isso que a gente vem tentando há alguns anos. O senador Jaime Bagatoli, a Orplana faz um evento chamado Cana Summit, aqui em Brasília. Esse já foi o segundo ano. A gente levou o senador Jaime Bagatoli lá para falar com 600 produtores de cana, que a gente conseguiu trazer para Brasília. E ele expôs a situação, como é que tá. O relatório dele tá ótimo, mas o governo não entende. Ele não quer liberar essa parte de, olha, se entrou para fazer safra, vai perder todos os auxílios. Então, assim, a gente está tentando achar um caminho dele não perder os auxílios dele, porque justamente tem as entre-safras. E ainda pode ocorrer assim, teve uma plantação, teve uma estiagem. E aí? Não tem nada para plantar. E o cara perdeu o Bolsa Família para nada, porque não tem nada para plantar. Então, assim, eles não entendem que isso seria uma segurança para quem está indo trabalhar no campo e não uma forma de prender economicamente a pessoa que está indo para o campo trabalhar. Porque eu acho que o governo ainda está nessa ideia de, tá, eles estão indo trabalhar, eles estão indo receber auxílio, mas o que eu estou ganhando de volta? Eles ainda não entendem o que eles estão ganhando de volta. O que eles querem ganhar é imposto de renda. Difícil, né? Difícil. Nayane, quero dizer que é muito legal ver o quanto você
estar envolvida nessa cadeia do agro, quanto dá para ver que você fala assim com realmente amor e você já teve essa oportunidade de trabalhar em várias pontas, né? Eu acho que isso te trouxe muita bagagem. E dentro dessa tua experiência, assim, o que que você acha que é o mais desafiador? É justamente esse diálogo com o governo? Eu acho que o mais desafiador, como cientista política e como pessoa que trabalha na área, é conseguir separar o que é o ideal para o real, né? O ideal é ótimo, mas é inimigo do bom. Então, a gente tem essa dificuldade de dar passos com governos que não entendem, que não participam da área, entram em setores com ideologias ultrapassadas, que já foram desmascaradas, e mesmo assim continuam dando voga a ideologias que não, né, que a gente já chama são mitos, são lendas do agro, que não acontece, como o exemplo que eu dei da semente geneticamente modificada, que ia dar câncer, Foi uma luta liberar isso aí, e hoje a gente está vendo que a semente geneticamente modificada está dando frutos e rendendo Tá dando lucro, na verdade. e rendendo o agro do Brasil inteiro, sustentando o Brasil e fora do Brasil. Então, assim, o maior desafio mesmo é a comunicação, é a gente ter esse poder de sentar à mesa, porque eu vejo que tudo que envolve o agro vem uma batalha. E a batalha vem com o meio ambiente, a batalha vem com reforma agrária, a batalha vem com indígenas, a batalha vem com quilombolas. E não tem isso. Em Mato Grosso, por exemplo, eles já são liberados lá. Tem uma terra indígena, se não me engano, são os Chavantes. Eles plantam soja. Eles falaram: eu quero plantar soja. Eu tenho essa terra toda aqui para produzir. Eu quero ganhar dinheiro. Os indígenas não querem ficar lá Dependendo de um auxílio do governo. dependendo de um auxílio, dependendo de uma bolsa do IBAMA lá ou uma cesta básica, entendeu? Eles querem plantar, eles querem vender, eles querem ter estudo, eles querem escola, eles querem faculdade, eles querem carro, eles querem ter a vida deles na aldeia deles, plantando, achando, né, o que pode ser feito. Então, assim, quando a gente chega com esse tema, é um todo mundo fecha a cara. A gente não consegue falar. E aí, quando a gente tenta movimentar um assunto, eles, quem é ideológico, movimenta uma cadeia toda para ir contra, para bater no parlamentar, para bater na empresa ou na organização que está tentando movimentar. Então, eu acho que o nosso problema ainda é a ideologia e a separação do ideal para o real, né? Seria muito bom se o índio quisesse ficar lá sozinho, sem ninguém, sem contato com ninguém, e seria muito bom também a gente poder plantar as nossas terras, né, que são muito produtivas, sem ter que ficar lutando com licenciamento ambiental, com é, a- pedidos de STF aí para fazer proibição de pulverização, essas coisas. Então, o produtor, hoje ele planta já sabendo que tem que matar 5 leões por dia. É verdade. E mais que isso, às vezes os leões são quem deveria estar ajudando ele a se defender. Exatamente, exatamente. Poxa, é uma pena, verdade. Como você avalia esse ano, né? A gente falou da COP30, dos desafios, né? O Brasil está muito em voga. Quais são as expectativas de vocês ainda nesse ano, assim, dos projetos que estão em tramitação, do que a gente precisa ficar de olho? Olha, de agora, nesse momento, assim, licenciamento ambiental, que está pautado já na Câmara do Senado, e faixa de fronteira, né? Bom, o Congresso vai entrar em recesso, né? De 15 a 31, aí só volta em agosto, dia 4 de agosto, se eu não me engano. E aí a gente vai tentar o segundo semestre com os outros projetos, né? Que é a faixa de fronteira, que não está pautado, e esse dos safristas, a gente vai tentar também. Então, a gente vai tentar levar alguns projetos de avanço.
Infelizmente ou felizmente, vai ter a COP30. A COP30 vai ter um lugar lá para o pessoal do agro, né, para mostrar a sustentabilidade da produção, o quanto a gente produz. A gente teve muita abertura de mercado esse ano, foi muito bom, tivemos muito contatos internacionais, então a gente está conseguindo mandar para o exterior também, mas a gente ainda tem essa ideia de que a gente está plantando sem sustentabilidade. E eu acho que, pelo menos na COP30, a gente vai conseguir mostrar o contrário. A gente vai conseguir mostrar que a gente planta, que a gente produz com sustentabilidade e que os outros países que não fazem isso, que deveriam ajudar a gente, né? Os países que querem manter a Amazônia, que eles venham com uma contrapartida para manter a Amazônia. Porque hoje tem o mercado de carbono, né? Então, as empresas, a gente ajuda até nisso, né? O mercado de carbono hoje tem empresas nossas, empresas não, produções nossas que vendem para os Estados Unidos, por exemplo. Hoje a gente pode parar de vender esse mercado de carbono para os Estados Unidos se tiver essa retaliação da taxação. Então, até isso a gente tem, né? A gente tem a produção sustentável e o mercado de carbono que a gente consegue, a nossa própria planta, fazer o roubo do carbono para a gente conseguir vender para outros países que não têm plantação. Então, eu acho que esse ano, pelo menos na COP30, a gente vai conseguir mostrar essa sustentabilidade do agro. E a gente sabe que no final das contas também existe sempre a guerra econômica, né? Porque vocês protegem, deixa eu continuar produzindo aqui e eu compro a despoluição de vocês, que seriam os créditos de carbono, né? Isso. Que a gente tem condições de produção de ser uma grande potência nessa virada de mercado, né? As nossas sementes hoje, os nossos plantios, todos conseguem fazer o roubo de carbono. Todos. Então, se eu planto cana, a minha própria cana que crescer, ela já vai conseguir fazer o roubo de carbono. Então, tecnicamente, ela já não é poluidora. Tem várias. Hoje, o que mais tem, eu acho que é só a questão bovina mesmo, que não consegue fazer esse roubo de carbono. Mas a gente já chegou num nível de produção tão grande que a gente consegue vender para outro país. Outro país que não protege nada e compra da gente os créditos. Que legal. Que bom. Assim, eu quero te agradecer de novo por você ter aceitado o nosso convite. Acho que você conseguiu trazer e esclarecer muitos pontos, né? Que às vezes a gente fica nessa, por que que não aprova? Por que que ninguém faz nada? Não é bem assim, ninguém faz nada, né? A gente sabe que existe Muita gente fazendo. muita gente fazendo, algumas favoráveis, algumas contrárias. E aí você tem esse cabo de guerra, né? Que você acaba tendo que gerir, né? A gente tem que trabalhar dobrado, assim. Eu falo que o agro trabalha dobrado. A gente tem que falar, reafirmar, provar, mostrar técnica, mostrar a produção em campo, tem que mostrar, assim, para quem é decisor, tem que mostrar tudo para ele conseguir aceitar. Porque a gente já chega com a ideologia de que a gente destruidor, O mal, né? desmatador. Porque é sempre a briga do bom e do mal. Então é como se o agro sempre fosse o mal, né? Nayane, para quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho da organização e também o seu trabalho, existe algum Instagram e site, contato que você queira compartilhar também? Tem o Instagram da Orplana, é Orplana mesmo, como se escreve, e o site da gente, que é www.orplana.com.br. Aí lá também tem em todos os assuntos que a gente trata, tem as nossas associações, os nossos 12 mil produtores de todo o Brasil, e tem assuntos do Cana Summit, né? O Cana Summit é um evento que a gente trouxe já pela segunda vez, como se fosse um evento de cana do Brasil inteiro. Que legal. Então, vem governadores, vem ministros, eles falam... Aberto para produtores, não só para associados, esse evento. É aberto para todo mundo. Os associados vêm, mas também é aberto, pode comprar o ingresso, pode participar. Esse ano teve várias Bayer, Syngenta, que são o pessoal ali das sementes, dos defensivos agrícolas. A gente fala sobre a questão de preços,
né, da cana, preço do açúcar, melhor tipo de produção, leva parlamentares para falar, ó, estamos fazendo isso na Câmara, estamos fazendo isso no Senado. Levamos o governador Zema, ele falando o que ele fez no estado para ajudar a cana. Então, assim, a gente tem esse evento que ele está se tornando cada vez maior, né? E os parlamentares, as autoridades, os decisores estão aderindo a esse evento. Então, quem quiser ficar ligado, quiser participar desse evento, tá lá no site da Urplana também. A gente sempre divulga as novas datas do Cana Summit. Cana Summit agora só ano que vem. Geralmente em que mês? Esse ano foi em março. Em março. Foi em março. Ano que vem a gente está vendo por conta da questão do eleitoral, né? Que todo mundo começa, quem está em cargo político, que seja ministro, essas coisas, tem que sair em abril. Então a gente está vendo a melhor data aí para não chocar com campanha, porque senão fica esvaziado, né? Não leva autoridades, as autoridades não vão. Não podem participar de palanque. Então a gente está vendo aí se a melhor data para fazer, se faz depois das eleições ou no início do ano. A gente ainda está tratando isso aí. Que legal. Lene, em nome aqui de filha de produtores e de muitos produtores que nos assistem, sempre quero agradecer pelo teu trabalho, pela defesa da nossa cadeia produtiva, por ser uma pessoa que não veio do agro, mas abraçou já desde muito cedo e que tem trabalhado lá no Congresso para fazer essa defesa mesmo de tantas coisas que a gente falou aqui ao longo dessa entrevista. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Sou apaixonada pelo agro, entendo do agro como se fosse, né, uma parte de mim. Como você falou, não vim do agro, mas quando eu vi, eu me apaixonei. Vi o quanto é duro trabalhar no agro, né, seja do pequeno, seja do grande. Por mais que o grande seja rico, ele tem enormes problemas por ser rico, né? Então eu aprendi a gostar, minha família também, parte de pai, tem essa questão de gostar do agro. Meu pai trabalhou muito tempo para Mato Grosso também, então eu fico feliz de poder ajudar, fico feliz de ver meu trabalho de 12 anos atrás sendo tratado agora e eu tendo a oportunidade de continuar defendendo uma cadeia e melhorar uma cadeia, um setor aí. Então eu fico feliz. E espero que as pessoas tenham gostado aí desse nosso bate-papo, tenham entendido melhor do agro, né? Tenham tido mais curiosidade, que possam pesquisar, que possam buscar entender e ajudar, né, a gente a trabalhar no agro. Que legal, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E assim a gente encerra esse episódio do podcast no AgroPod. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho mais. Se você ficou curioso, reassiste aqui o episódio, entra lá no site da Urplana. Tenho certeza que você vai encontrar muitas informações também. Eu fico por aqui, mas espero você na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.